Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é chamado profeta das visões, é também um profeta que contou diversas parábolas. Quando nós terminamos aqui no capítulo 20, Ezequiel mesmo disse, então eu disse, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Ezequiel levou essa queixa diante de Deus, que o povo dizia que ele só contava parábolas, porque várias de suas profecias são parábolas. Nós vamos ver agora no capítulo 21 a espada de Deus, a espada desembainhada. As palavras iniciam, correspondente a uma espada, corresponde também aquilo que ele já falou diretamente no capítulo 20, versos 46 e 47. Vire o seu rosto e fale contra ela, profetize e diga. Todos aparecem nessa mesma ordem, não é? Ele vai mencionar o campo do sul, é Jerusalém, os santuários, o bosque, a terra de Israel, vai tudo ser definida e agora a espada está desembainhada. Capítulo 21, verso 3. Essa espada afiada pode ser tanto a palavra de Deus e o julgamento de Deus, como pode ser a espada dos babilônicos que viria contra Jerusalém como instrumento de justiça de Deus. Então vamos ao capítulo 21. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem. A expressão filho do homem repete quase 100 vezes em todo o livro de Ezequiel. Também Jesus usou essa expressão, filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido, principalmente no Evangelho de Lucas, mas também Marcos e Mateus e até João mencionam o filho do homem. Dirige o rosto contra Jerusalém. Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Então ia profetizar contra os santuários e contra a terra de Israel. E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha. Deus desembainhando a sua espada que estava na bainha, e exterminarei no meio de ti o justo e o ímpio. Infelizmente o justo e o ímpio seria exterminado. O justo aqui também foi mencionado no capítulo 20 como as árvores verdes e os ímpios as árvores secas. Deus ia exterminar os dois juntos ali. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Essa espada podia ser bem a espada de Nabucodonosor. Infelizmente, às vezes o justo paga também pelo ímpio. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará a ela. Não vai voltar a bainha. A espada iria consumir todos eles por causa do pecado. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles com quebrantamento dos seus lombos e com amargura. Quebrantamento dos lombos e amargura. E será que quando eles te disserem, por que suspira tu? Dirás, por causa das novas, porque vem de todo o coração desmaiará. Então o profeta deveria suspirar, pelos lombos, quando eles dissessem, por que está suspirando? Ele diz, por causa das novas, porque vem de todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água, os joelhos iriam se prostrar. Eis que vem e se realizará, diz o Senhor Jeová. O Senhor Jeová estava declarando essa palavra, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, de novo a palavra, filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, a espada,
a espada está afiada e também assacalada, ou seja, já tinha tirado a espada. Ela estava afiada. Espada aqui é o instrumento do juízo de Deus. O capítulo 21 é chamado o capítulo da espada do Senhor. A espada está afiada e também alçacalada. Para matar está afiada, para reluzir está alçacalada. Alegrar-nos-emos, pois, é a pergunta, a vara do meu filho é que despreza todo madeiro. Olha só, a vara de meu filho que despreza todo o madeiro. Aqui talvez aponte para Cristo no madeiro, não é? Que vai pagar os nossos pecados. A vara do meu filho é que despreza todo madeiro. E foi dada a alçacalar para ser manejada. Essa espada está afiada. Note quantas vezes a espada aqui é mencionada. A sacalada é tirada da saca, não é? Ela está pronta, ela reluz no ar, para ser posta na mão do matador. Aqui essa espada ia ser posta na mão de Nabucodonosor. Então a espada, de uma certa forma, era a espada de Nabucodonosor, que viria do norte ao sul. Grita e geme, ó filho do homem, porque ele será contra o meu povo. A espada dele vinha contra o povo de Deus, como instrumento de juízo contra todos os príncipes de Israel. Espanto terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, não é? Vai haver espanto, vai haver tremor por causa da espada, bate na coxa. O Ezequiel é um profeta que ilustra muito a sua mensagem, com expressões no seu corpo, batendo agora na coxa, porque se faz uma prova e que seria, se não existisse, a própria vara desprezadora. A vara que desprezaram, diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, não é? Tem irmãos que às vezes vão profetizar e ficam batendo a palmas. Ezequiel também fez isso, está aqui, ó, Ezequiel 21, 14. Tu, pois, ó filho, profetiza e bate com as mãos uma a outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmeras. A espada ia penetrar, ia cortar, ia matar, ia ferir eles até a recâmara, para que desmaie o coração e se multiplique os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada que foi feita como raio e está reservada para matar. A ponta da espada, que era como um raio, estava reservada para matar. Capítulo 21 ainda. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te e vira para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Está vendo? A espada ia cortar para a direita, para a esquerda, não é? A palavra de Deus é também como uma espada aguda de dois gumes. Ela corta lá e corta aqui. Não é? Não há pregador que pregue e que não atinja também ele, porque a espada é assim, ela corta para a direita, corta para a esquerda, estava ali para cortar, e aqui como instrumento. No Novo Testamento, essa palavra às vezes vem dura para nós, mas serve como espada sobre nós. Aqui, a espada é literalmente cortando de um lado para outro, matando a todos eles como instrumento do juízo de Deus. E também eu baterei com as minhas mãos. O próprio Deus diz que ia bater com as mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, Senhor, falei. O Senhor também ia bater palmas para fazer cessar a sua indignação. Eu, Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Muitas vezes o Senhor batendo palmas, né? Muita gente fala, mas será que Deus tem mãos para bater palmas?
São metáforas, chama-se antropomorfismo, quando Deus toma uma forma humana para transmitir uma mensagem, não é? Porque de outra forma não entenderíamos isso. Então Deus usa imagens que nós entendemos, olho, mão, a espada desembainhada, eles podiam entender essa mensagem. Então por isso aparece aqui no verso 17, o Senhor também batendo as palmas, uma com a outra, e farei descansar a minha indignação, eu, o Senhor, falei. Verso 18, olha aqui, há várias mensagens. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos. Jesus também falou que há dois caminhos, o caminho apertado e estreito, conduz à vida, e o largo e espaçoso que leva à perdição. Mateus 7, verso 13 a 15. Por onde vem a espada do rei da Babilônia? Aqui, essa espada era a própria espada do rei da Babilônia. Por onde vem a espada do rei da Babilônia? Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos, indicadores, põe-os na entrada do caminho para a cidade. A espada vinha a entrada do caminho para a cidade. E aqui os caminhos, vamos lá. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon. Está vendo que a espada também vinha contra os amonitas. Virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá em Jerusalém. Ela é fortificada. Então, por um caminho, ela ia para Rabá dos filhos de Amon, que fica ao leste do Jordão. Então, por um caminho, essa espada ia para Rabá, a cidade principal dos filhos de Amon, e por outro caminho, ela viria para Jerusalém, em Judá, a espada. Por isso que ela ia cortar para a direita e para a esquerda, tanto para os filhos de Amon em Rabá, contra também Jerusalém, que é fortificada. Verso 21, porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos. Um caminho, claro, ia para Rabá, que é leste da Jordânia, e o outro caminho ia para Jerusalém, porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. O rei parava ali e o rei consultava, claro, seus magos, seus adivinhadores, não é? Seus próprios profetas, para que eles declarassem por qual caminho ele deveria ir. Aguçará suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. Às vezes eles pegavam também animais, partiam, viam as entranhas, era a forma de adivinhar. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Então, à sua direita estaria a adivinhação para ir contra Jerusalém. Verso 23, isso será aos olhos deles com adivinhação vã, pois foram a juramentos, com juramentos entre eles. Mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. O rei viria até na sua adivinhação, que era vã, ele acabaria vindo contra Jerusalém. Verso 24, capítulo 21. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, Deus estava lembrando da maldade, descobrindo as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, todas as vezes que eles queimavam incenso, nos bosques estavam aparecendo a prevaricação deles, na forma deles, nas atitudes, nos vossos atos, e visto que viesses em memória, sereis apanhados na mão. Então, o rei ia ser, em vez de eles se arrependerem, eles continuavam pecando, prevaricando contra Deus, e por isso seriam apanhados na mão.
e tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel. Olha como é chamado o rei aqui, não é? Esse rei é o Zedequias. E tu, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Os dias de Zedequias estava contado, o rei de Judá. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Então, ele tinha que tirar a coroa, e já não seria mais a mesma. Deus é o Deus que exalta o humilde, mas humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Essa profecia interessante, ia tirar esse rei, não é? Ao revés, ia tirar a coroa da sua cabeça, e diz que Deus seria ao revés, ao revés, ao revés, 3 vezes contra, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence. Aquele a quem pertence é o Cristo, o verdadeiro descendente da família Davi, que deve se assentar ao trono, até aquele que vem a quem pertence direito, e a ele darei a coroa, não é, de Davi. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová. Agora vai sobrar para os filhos de Amon, acerca dos filhos de Amon, e acerca dos seus desprezos, disse: pois a espada está desembainhada, assacalada para a matança, para consumir e para reluzir. Também a espada não era só para Jerusalém, a espada também viria para os filhos de Amon, por isso ela corta para a direita, corta para a esquerda. Olhando no mapa, o terreno de Amon está exatamente em oposição a leste de Jerusalém. Entretanto que vem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Os dias dos filhos de Amon, a cidade principal deles, Rabá, também estava contada os seus dias. Viria, não é? Porque os profetas também adivinhavam mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá o tempo da extrema maldade. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que fosse criado, na terra do teu nascimento te julgarei. Deus ia julgar também aos filhos de Amon. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Os babilônios também iam destruir aos filhos de Amon. E ao fogo servirás de pasto, ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, Senhor, o disse. Então a espada era tanto para Jerusalém, como também para Rabá. Jerusalém, que pertencia a Judá, como Rabá para os filhos de Amon. Por isso a espada cortaria para a direita e para a esquerda. Vamos agora ao capítulo 22, as abominações de Jerusalém. No capítulo Ezequiel 22, Deus procura um homem, Deus procura um intercessor. Na revelação dos pecados de Jerusalém, Deus declara ter procurado em vão um homem para salvar a cidade, para interceder. Diz no capítulo 22, 30 a 31, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, um intercessor a favor dessa terra, para que eu não os destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação.
não é? Quando Deus quis matar a todos no deserto, Moisés intercedeu. Moisés foi intercessor. Samuel também intercedeu várias vezes, não só por Israel, mas pela vida de Saul. Esses homens foram grandes intercessores, mas no tempo aqui da destruição não houve um homem que pudesse ficar na brecha. Interessante, Deus sabe tudo, conhece tudo. A pergunta é se Deus precisa procurar algo. Mas a Bíblia diz que ele procura aqui no livro de Ezequiel um intercessor, não acha ninguém, não achou ninguém que pudesse ficar na brecha entre ele e o povo, para que o povo não fosse destruído. E no Novo Testamento, Jesus revela, no capítulo 4, na sua conversa com a mulher samaritana, que Deus procura os que adoram a Ele, em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, então, vemos Deus à procura do intercessor, não acha ninguém, pelo que seu próprio braço trouxe a salvação. No Novo Testamento, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas Deus aqui procura alguém para salvar. Isso é uma descrição exata também, a brecha, não é, no muro. Isso é uma descrição exata de um ponto vulnerável no sistema da defesa da cidade, que necessitava de conserto, a brecha no muro. A menos que alguém tomasse providência imediata, no sentido de alertar o povo e reparar as defesas, o inimigo viria e causaria destruição total. Por isso que é importante nós fecharmos as brechas da nossa vida espiritual. Deus estava declarando que aqui haveria salvação para a cidade. Se apenas um homem se colocasse corajosamente no meio dela e repreendesse o povo dos seus pecados, se apenas um homem convocasse o povo para voltar a Deus, a cidade seria salva. À medida em que lemos essa descrição, duas perguntas nos vêm à mente. Primeiro, por que não poderia ser Jeremias esse homem? A resposta encontra na expressão entre eles. Deus tinha enviado diversos profetas para Jerusalém, mas ele estava à procura de alguém entre o próprio povo que os chamasse ao arrependimento, um habitante da própria cidade. A segunda pergunta relaciona-se com aqueles que recebem a marca na testa, indicando sua tristeza pelo pecado da cidade, Ezequiel 9:4, para que eles não fossem feridos. Aparentemente havia um certo homem de justos na cidade. Se havia pessoas justas, por que Deus exigia ainda mais um justo? Essa é outra pergunta. O fato claro aqui é que Deus está procurando alguém que tivesse mais a oferecer do que sua própria justiça. Deus está procurando um homem para tapar a brecha, preencher a lacuna, para ousadamente falar contra o pecado e a hipocrisia, mas não achou ninguém. Naquele período de pecado aberto e até aceito por muitos que eram considerados justos, indubitavelmente acharam prudente permanecer em silêncio. Às vezes o silêncio do justo é mais pecaminoso do que o pecado dos ímpios, não é? Permanecer em silêncio em vez de condenar abertamente os crimes, a imoralidade de seus amigos e concidadãos. Devido à negligência desses crentes chamados justos em proclamar a mensagem de Deus, a cidade inteira foi destruída. Por isso que o justo jamais deve se calar. Semelhantemente, hoje, Deus está procurando crentes que se aflijam, que se entristeçam por causa do pecado, que tenham coragem de tapar a brecha diante de Deus, perante seus companheiros, proclamando a necessidade de arrependimento, de viverem uma vida sincera, santa, separada desse mundanismo que nós vivemos. Vamos ao capítulo, então, 22. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? É uma pergunta. Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Vamos ver as abominações dessa cidade sanguinária que derrama sangue inocente. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade
que derrama o sangue no meio dela. Olha a violência da cidade, que derrama o sangue dos homens. Por acaso Deus não vê isso? Derrama o sangue no meio dela para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. A idolatria e o derramar sangue inocente contamina uma cidade para que ela receba juízo de Deus. Pelo teu sangue que derramastes, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminastes. Olha aí, o princípio permanece. Toda e qualquer cidade violenta que derrama sangue dos homens e fazem imagens e escultura de abominação, se contamina. E fizeste chegar os teus dias, e viesse o fim de teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. Deus usa Jerusalém para ensinar uma lição. Ensinar uma lição para todos os povos, todas as nações, que nós possamos aprender essa lição para que nossas cidades também não sejam destruídas. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Coisa terrível, né? Quanto sangue inocente foi derramado em Jerusalém. Sabe que a cidade de Jerusalém foi destruída 17 vezes e já foi 18 vezes construída, por isso ainda permanece em pé. E para derramarem o sangue, ao pai e à mãe desprezaram em ti, olha só, não honraram pai e mãe, para com o estrangeiro usaram de opressão, aí olha, tudo contrário aos mandamentos de Deus. Para o estrangeiro usar de opressão no meio de ti, e a órfã e a viúva oprimiam em ti. Até o órfão e a viúva, eles eram oprimidos pelos mais ricos, que não se compadeciam dos necessitados. Está aí um catálogo dos pecados da cidade. As minhas coisas santas desprezastes, desprezaram a Deus, desprezaram o culto, as coisas santas, e os meus sábados profanastes. Deveriam lembrar do sábado para guardar, eles profanavam. Homens caluniadores se acham em ti, para derramarem o sangue, caluniavam, ofendiam o próximo e derramavam o sangue, e em ti sobre os montes comeram a perversidade, comeram e perversidade, cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. Até a vergonha de seus pais eles descobriam, não é? E a que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Até a mulher impura, nos dias de sua separação, eles a humilhavam. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, adultério. O outro contaminou abominavelmente a sua nora. Até a nora contaminou. E o outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Incesto, vemos aqui, vemos a imoralidade reinando, presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Contratava alguém para matar. Usura e lucros tomasse e usasse de avareza, cidade avarenta com o teu próximo, oprimindo, mas de mim te esquecesses, diz o Senhor Jeová. Se esqueceram de Deus, viviam como se Deus não existisse, quebravam todos os mandamentos. Verso 13, eis que bati as mãos contra a tua avareza. O próprio Deus, parabéns, não é? Bati as mãos contra a tua avareza que te usaste, e por causa do teu sangue que houve no meio de ti. Bater aqui das mãos é irônico, existe um tom irônico. Deus, parabéns, fizeste bem isso. Olha a ironia usada aqui. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Vamos ver se você vai ficar firme. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações
espalhar-te-ei pelas terras e porei termo à tua imundícia. Os pecados, a imundícia, Deus falou, vai acabar, eu vou pôr termos aqui e vou te espalhar entre as nações. E tu serás profanada em ti mesmo. Os olhos das nações saberás que eu sou o Senhor. Ele é o Deus que julga a todas as ações. E ainda continua a palavra profética. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Escória é aquilo que se joga fora, não é? Lixo. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Tá vendo? Assim como se joga aquelas escórias, né? O bronze, o chumbo, o ferro, e se mistura no meio de fogo, faz-se e tira-se dali a escória. Assim era o que o Senhor disse da casa de Israel. Se tornou em bronze, estanho, ferro, chumbo, no meio de forno, em escória de prata se tornaram. Vai queimar tudo. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois eis que todos vós vos tornassem escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. E ajuntar tudo, tirar o lixo da cidade, a escória da cidade. Como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno. Olha só, pega tudo, joga-se, né? No meio do forno para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Diz Pedro que todos os elementos da terra se desfarão, não é? Todos se desfarão pelo fogo. A mesma coisa que o fogo da fornalha de Deus, de juízo, seria juntado tudo aquilo, bronze, ferro, chumbo, estanho, iria pôr tudo e ali os deixarei fundir. Capítulo 22, verso 20. Não é? Quantos metais são mencionados como uma escória? E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo consumidor, fogo do meu furor, e sereis fundido no meio dela. Como o metal se funde no fogo, olha a metáfora usada. Como o metal se funde no forno de fogo, da mesma forma seria fundido toda a escória da cidade de Israel. Como se funde a prata no meio do forno, assim serão fundidos no meio dela. E sabereis, de novo a expressão, se repete umas 70 vezes, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Continua a mensagem profética de novo. Aqui há várias mensagens proféticas. Verso 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada. A terra continuava impura, não estava purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. A seca que Deus mandava para eles não estava purificada e ainda vinha seca como indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge e que arrebata a presa, eles devoram as almas. Outra metáfora é usada, assim como o leão pega a presa, arrebata, dessa forma eles seriam devoradas as almas. Tesouro e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Quer dizer, os valentes iam morrer, as mulheres iam ficar viúvas, os tesouros da cidade seriam tomados no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Imagine só, os próprios sacerdotes que deviam ensinar a lei ao povo eram os primeiros a transgredir a lei. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Os sacerdotes estavam profanando aquilo que era santo. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Não conseguiam diferir entre o santo e o profano, nem discernem entre o impuro
do puro, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Alguém acha que, por que Deus julgou tanto? Ora, eles profanaram as coisas santas, profanaram a lei de Deus, quebraram os mandamentos. Do que eles eram merecedores, senão desse justo juízo? Santo e profano, aparece aqui em Ezequiel 22, 26, também aparece 4 vezes na Bíblia, santo e profano, encontra-se em Levítico 10, 10, Ezequiel 22, 26, Ezequiel 42, 20 e Ezequiel 44, 23. Todos esses versos contêm santo e profano. Verso 27, os seus príncipes no meio dela são como lobos, os príncipes como lobos, que arrebatam a presa, que derramarem o sangue para destruir as almas, para seguirem a avareza. Eles mandavam matar, não é, qualquer um que se opusesse contra eles, para que eles continuassem seguindo a sua avareza, derramavam sangue, destruíam as almas. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal no adubado. Os profetas profetizavam paz, segurança, como um reboco de cal que não foi adubado. Né? Ficavam como sepulcros caiados, como Jesus disse, como aqui é paredes caiadas. Viam a vaidade e predizendo-lhes mentira. Olha o que os falsos profetas diziam. Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tivesse falado, não é? Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Profetizavam o seu próprio coração, profetizavam sua vontade, não profetizavam a palavra de Deus, pois Deus não tinha falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, havia furto, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Eles não usavam de misericórdia, faziam tudo ao contrário do que a lei dizia. E busquei dentre eles, e aqui vem, e busquei dentre eles um homem que tivesse tampado o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus buscou, Deus procurou, mas não achou a ninguém que pudesse ficar na brecha entre ele e Deus para que a cidade não fosse destruída. O segredo, como nós dissemos, está aqui, busquei entre eles, não é? Porque Jeremias intercedeu, sim, ia haver algum justo, mas buscava entre eles, entre os pecadores, um homem que pudesse se opor e ficar na brecha. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. E com isso nós concluímos o capítulo 22. Vamos voltar depois para o capítulo 23, falando de o Olá e o Lilibá, as duas meretrizes, que é Israel e Judá. Outra profecia contra Judá e Israel, usando também o termo da prostituição. E por último, capítulo 24, a parábola da panela. E depois nós vamos ver várias profecias, capítulo 25 a 32, contra as nações. Estamos quase na metade do livro, o livro tem 48 capítulos. O próximo vídeo chegaremos à metade, capítulo 23 e 24, 48 capítulos, 1273 versos, livro do profeta Ezequiel. Rico em parábolas, rico em ilustrações, rico em figuras, imagens, metáforas, ironia. Encontramos tudo nesse livro, mas encontramos a causa também do cativeiro e da destruição de Jerusalém e uma lição, para que saibas que eu sou o Senhor, sabereis que eu sou o Senhor. Expressão repetida diversas vezes no livro. Se você tem gostado desse comentário, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar, subscreva o nosso canal se você não subscreveu ainda, e que mais pessoas possam estudar a Bíblia de forma sistemática.
Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.